Olá, bom dia! Seja bem-vinda a mais uma live Lendo a Bíblia. Vamos acessar este lugar de conhecimento e revelação da Palavra do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, bom dia. Vamos esperar um minutinho o Instagram avisar as pessoas que nós já estamos aqui ao vivo para juntas lermos a palavra do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia Renata, bom dia Tatiana, bom dia Thay, bom dia Bruna, bom dia Senhora Notável, Dona Neuza, senti sua falta ontem. Renata, bom dia, sejam todas bem-vindas nesse dia. Você tá com Bíblia aí? Quem que tá com Bíblia aí, levanta a mãozinha aí. Você tá com a Bíblia aí para acompanhar a nossa leitura? Eu vou estar lendo, né? Como eu já falei, estou fazendo a leitura na versão NVT, tá certo? Então, eu vou estar orando enquanto as pessoas estão sendo avisadas que a gente está ao vivo, para a gente iniciar essa leitura. Amém, Pai? Oi, Daiane, seja bem-vinda. Aleluia, Senhor, obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam mais uma vez sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te entronizar nesse dia. Nós queremos render o nosso coração a Ti e queremos estar mais próximos de Ti. Senhor, eu oro para que Teu Espírito, aquele que inspirou, Senhor Deus, a esses homens que escreveram a Tua palavra, que o Espírito Santo, o próprio autor, esteja aqui conosco, falando aos nossos corações, trazendo revelação, discernimento, abrindo os nossos olhos espirituais para acessar a revelação da palavra de Deus. Em nome de Jesus eu oro para que toda a incredulidade, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, todo sofisma na mente venha a ser desfeito e que nós venhamos ter os nossos olhos abertos, nosso entendimento aberto para tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos vocês. Eu estou vendo todas vocês que estão aqui. Não vou interagir aqui com todas, porque nós precisamos focar na leitura da palavra. E só para, colocar você no entendimento do que nós estamos fazendo, nós temos aqui o propósito de ler a Bíblia toda. A proposta é ler durante o ano, né? Mas, se não der durante o ano, a gente passa. Mas a proposta é que a gente leia ela toda esse ano. Então, a gente está lendo uma média de 3 capítulos por dia. Pode ser que algum dia mais, outro dia menos. E nesse mês de janeiro, que tem 31 dias, nós estamos lendo todos os dias um capítulo de provérbio referente ao dia do mês. Hoje é dia 6 e nós vamos ler então o provérbio 6. E depois a gente vai para Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia que nós estamos lendo de forma contínua. Então, vamos ler aí agora provérbio capítulo 6, tá? A Bruna colocou aí. Provérbio 6. Gente, queria tanto poder fixar. Hoje eu estou com o meu celular aqui. E não dá de fixar o comentário. Não dá, mas amém. Provérbio 6. Tá certo? Na minha Bíblia tem um título que diz assim, ó. Lições para a vida diária. Diz assim: meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se desta obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se, como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Aprenda com a formiga, preguiçoso.
Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Verso 12. Como são os desprezíveis e os perversos? Como que são? Olha só, ele vai nos dar aqui uma dica, né? Uma direção. Como que são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo. 2 pontos. Demonstram sua falsidade com um piscar de olhos, com o movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados, num instante, sem que possam se recuperar. Verso 16. Presta atenção, porque esses versículos que vêm a seguir, eles são muito pontuais. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 que ele considera detestáveis. Primeira, olhos arrogantes. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam o inocente. Quarto, coração que trama a maldade. Quinto, pés que se apressam em fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que diz mentiras. E o sétimo, aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Eu quero só fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é algo que nós precisamos prestar muita atenção. Há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele considera detestável. Veja que estão todos na mesma prateleira. Pessoas que matam e as pessoas que disseminam contenda, que provocam intriga, que provocam desentendimento entre os irmãos. Veja que às vezes tem pessoas que se acham muito melhores do que outras. Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas essa pessoa às vezes cria problema, cria intriga entre o seu ambiente de trabalho, entre a família, e diante do Senhor, a atitude dessa pessoa é pior do que a atitude de uma pessoa que o Senhor também odeia. Esse ato pecaminoso não é que é a pessoa, mas é o ato que a pessoa pratica de derramar sangue inocente, de fazer maldade, né? Então que a palavra é um espelho, né? Que a gente não aponte, não use. Eu quero deixar uma frase aqui que várias vezes eu já citei, que nós precisamos ser cristãos enxada e não cristão pá. Porque a enxada, ela puxa para si e o pá pega e joga para o outro. Então que quando nós estivermos lendo a Bíblia, que a gente traga para a gente a reflexão, né? Que a gente pense, não fique pensando assim, ai, fulano tinha que ler isso daqui, vou mandar esse versículo pro fulano que precisa ouvir isso, sabe? Talvez sim, né? Todas as pessoas precisam ouvir toda a palavra, não só um versículo isolado, mas toda ela. Mas o que eu quero que cada um de nós aqui faça é que a gente reflita na nossa vida, olhar para isso e pensar: será que os meus olhos não têm sido arrogantes de vez em quando, não tenho me achado melhor que outras pessoas? Será que a minha língua não tem lançado algumas mentiras?
né? Será que no meu coração, de vez em quando, lá no meu trabalho, diante de algumas situações, eu não tenho tramado uma maldade, eu não tenho me unido a pessoas para tentar falar mal de outras e tentar sabotar pessoas? Sabe, às vezes as coisas elas são muito sutis, sabe? É uma fala, né, que a gente diz assim, é brincadeira, mas tá cheia de verdade. Tá cheia de verdade. E às vezes essa verdade não é uma verdade que liberta, mas é uma verdade de algo que no fundo do seu coração você tem intenção de ferir alguém. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós e sondar o nosso coração. Amém? Verso 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Verso 30. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e a sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Amém. Que lições, né? Como diz o início aqui, o título desse provérbio 6. Lições para a vida diária. Volto a dizer, muitas pessoas estão dizendo que estão perdidas, que não sabem como educar seus filhos. Leia Provérbios. Leia Provérbios. Provérbios é um manual de sabedoria para a nossa vida e para nós instruirmos as outras pessoas. Esse Provérbio 6 aqui começa falando sobre essa questão de ficar de fiador, né? De ficar na mão de outra pessoa. Dá instrução aqui para quem é preguiçoso, para quem quer conquistar as coisas, mas não descruza o braço, não levanta da cama. O texto diz que não vai alcançar coisa alguma, né? Dá instrução aqui sobre pessoas que são perversas, que são falsas. Dá instrução aqui para obedecer e seguir conselhos de pais e mães. Dá instrução aqui para não cair na sedução da beleza, do engano. Então, que nós possamos meditar em cada versículo aqui, mas escolher um para imprimir no nosso coração nesse dia de hoje. Sabe, algo que você vai escrever aí no post-it, vai escrever na proteção de tela do seu celular, vai escrever no seu caderno e vai trazer para você como verdade no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos lá para Gênesis. Ontem a gente leu até o capítulo 7. Deixa eu ver que horas são aqui. 9h15. Nós lemos até o capítulo 7, quando então
Noé, o único homem justo que Deus encontrou naquela época, quando Deus estava arrependido de ter criado a humanidade, e Deus viu que a humanidade tinha crescido em maldade, em perversidade, e Deus então decidiu acabar com a humanidade. Mas ele encontra um homem justo que andava em comunhão com ele. E porque esse homem era justo, ele salvou toda a sua família. Ele fez parte da história de Deus. E ele construiu uma arca e entrou para dentro dessa arca com a sua família e com os animais que Deus ordenou. Outro dia eu comentei aqui, eu volto a dizer, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, ele é sombra. Então Noé é uma tipificação também de Jesus. Ele está apontando para Jesus, para o Salvador que viria para salvar a nossa família, que iria, construir algo que iria nos salvar. Então, nós vamos começar aqui o capítulo 8, dando sequência a essa história do dilúvio. O título é As águas do dilúvio baixam. Verso 1, capítulo 8 de Gênesis. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca. Soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Gente, presta atenção o quanto que Noé nos ensina. A gente viu ali no capítulo 6 como que Noé foi obediente. Noé era um homem justo que andava com Deus, foi obediente, ele ouviu a voz de Deus e vai dizer ali que ele fez tudo como Deus lhe ordenou. A arca ele fez exatamente como Deus ordenou. E veja só agora como que o Noé nos ensina a ter paciência. Foi necessário ter paciência para esperar a água baixar, soltar o corvo, soltar a pomba, ela ir, voltar, E eu imagino que não estava sendo muito agradável dentro daquela arca todos esses dias com tantos animais. Às vezes nós estamos em algumas situações e a nossa vontade é chutar o pau da barraca, é abrir a porta e sair correndo para fora. Mas não é o tempo. É necessário respeitar o processo. Tem um propósito aonde você está. Ora e espera. Não queira fazer as coisas segundo a sua vontade. Se Noé abrisse aquela porta antes de ter certeza que era o momento exato, a água que ainda estava sobre a terra ia entrar e ia afogar ele, toda a sua família e os animais. Então era necessário esperar a direção de Deus, o momento exato para poder sair da arca. Então aqui nós temos uma lição sobre paciência.
Voltando então, verso 5. Foi isso? Eu parei? Não, já tava mais, né? Verso 10. 10, né? Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do ano novo, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Veja só. Às vezes a gente fala do dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Mas, para sair da arca, ele saiu 10 meses e meio depois do início. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Verso 15. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e a mulher deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Olha a ordem. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais, presta atenção, gente, nisso, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uau! Vejam que lá em Gênesis 3, quando aconteceu a queda do homem, o Senhor, ele amaldiçoou a terra. Quando Adão pecou, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Gênesis 3, ele disse assim, no verso 17: e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à mulher e comeu da árvore cujo ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Mas agora, qual é a versão que eu estou lendo? Eu estou lendo a NVT. NVT, nova versão transformadora, tá, Ana Paula? Mas agora, depois de Deus ter exterminado, né? De ter se arrependido e ter mandado o dilúvio para acabar com a humanidade, salvando apenas Noé por ser um homem justo e a sua família. Quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício que sobe como um aroma agradável ao Senhor. E ele diz aqui em Gênesis 8, no verso 21, nunca mais amaldiçoarei a terra. Então agora o Senhor abençoa a terra. E diz que embora, olha só, o ser humano não mudou, mas Deus é um Deus de amor. Então, ainda que o ser humano continue com a maldade no seu coração, o Senhor diz: eu não vou mais amaldiçoar a terra. Nunca mais destruirei os seres vivos.
E enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Amém? Deixa eu ver aqui a hora, 9h25. Mas eu vou ler o capítulo 9 também. Amém? Vamos até o final do capítulo 9. Deus confirma sua aliança. 9:1. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. O Senhor colocou o homem para dominar sobre os animais. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Lá em Gênesis, o Senhor tinha dado ao homem apenas as árvores, com frutos que davam sementes, que gerariam frutos segundo a sua espécie. Mas depois do dilúvio, o homem não comia carne. Foi depois do dilúvio que Deus, então, permitiu que o homem viesse a comer os animais. E isso está comprovado aqui nesse versículo que a gente acabou de ler. Versículo 3. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Aí verso 18, os filhos de Noé. Os filhos de Noé saíram da arca com o pai, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã,
viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Preste atenção nessa história. Então, Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Verso 24. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem e de Canaã, que seja servo de seu irmão. Não, volto. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 900 anos e morreu. Amém. Quero fazer uma consideração bem rápida aqui desse capítulo que a gente acabou de ler. O capítulo 9. Primeiramente falando do sinal, né? A Bruna botou aí o arco-íris. O arco-íris foi Deus que criou. E o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com o homem. O nosso Deus é um Deus de aliança. E ele não precisava colocar, né? Porque ele é um Deus fiel. Mas ele colocou isso para trazer a memória, para nos ajudar. Quando nós olharmos para o céu e ver o arco-íris, nós lembrarmos da promessa que Deus fez, sabendo que, ainda que algumas coisas não estejam da forma que nós desejamos, o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Então, hoje, o arco-íris tem sido usado de uma forma contrária ao que a palavra de Deus diz. O arco-íris é uma aliança de Deus com o homem. E nós não devemos deixar de usar o arco-íris porque ele está sendo usado com um outro sentido. Não, muito pelo contrário. Nós temos que trazer à nossa memória o real significado e saber disso e espalhar essa verdade. Deus criou o arco-íris como sinal de que nunca mais iria destruir a terra, iria destruir o ser humano com dilúvio. Travou, voltou, né? Ainda que o ser humano continue perverso, o Senhor, ele prometeu e colocou esse arco no céu, o arco-íris, como um símbolo da aliança que ele fez com Noé e com todos os seres vivos. Ah, pastora, então, mas por que existe tantas enchentes, tantas catástrofes, tantas coisas que inundam cidades e tudo mais? Isso é consequência da escolha do homem. O homem que não cuida da terra que Deus deu para ele cultivar, zelar, guardar. O homem que joga lixo, que entope, os rios, que polui. Tudo isso que acontece, que constrói em lugares indevidos, né? Tudo isso é consequência, não é vontade de Deus. É consequência do pecado, da escolha do homem. Porque Deus, ele fez uma promessa. E ele é fiel para cumprir. Amém? Esse é o nosso Deus. Meu Deus, que maravilhoso. Desculpa a minha ignorância, não sabia que o arco-íris era um sinal de aliança. Olha só. É verdade isso. Amém. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é isso mesmo. É um sinal, né, de que ele é fiel. E aí depois, gente, vai vir aqui a história dos filhos de Noé. E como essa história aqui, ela é algo marcante. Porque Noé tinha 3 filhos. E o filho mais novo,
expôs o pai. Ele ridicularizou o pai quando estava numa situação vulnerável. Só que eu já falei algumas vezes aqui, né, que nós estamos construindo um legado para os nossos filhos, para a próxima geração. E as escolhas que a gente faz hoje vai repercutir no futuro. E a gente vê isso aqui. E no decorrer da história vocês vão entender muitas coisas referente a essa palavra que Noé lançou aqui. O filho que zombou foi Cã. Mas quando Noé acordou, ele disse: maldito seja Canaã, que era o quê? A posteridade de Cã. Os seus filhos, eles seriam escravos dos demais filhos, por conta da conduta do seu pai. Sabe, muitas vezes nós estamos sofrendo, passando por algumas coisas na nossa vida que é reflexo da conduta dos nossos pais. A gente não fez nada, né, entre aspas, para merecer isso. Então, a gente não tem que agora querer ir lá e tirar satisfação com os nossos pais das escolhas e das condutas que eles tiveram. Sabe o que a gente tem que fazer hoje? Rever as nossas condutas, para que a gente deixe um caminho limpo de bênção para os nossos filhos e não um caminho de maldição. Então, se há algo, né, na sua vida hoje que o Espírito Santo está apontando aí para você, que você está fazendo achando que não dá nada, achando que não tem problema, é só uma brincadeira, é só uma zombadinha aqui, é só uma escapadinha ali, é só uma olhadinha aqui, uma olhadinha lá em algo que não edifica, cuidado. As suas escolhas hoje vão refletir na história dos seus filhos e dos seus netos. Nós vamos entender isso mais a fundo. Vai ser lindo esse mergulho que nós estamos dando aqui na palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. E que hoje fique para nós essa reflexão, que tem tudo a ver com o provérbio que nós lemos hoje, né? O provérbio 6, trazendo tantas reflexões para a nossa vida diária. E aqui hoje nós aprendemos com Noé a sermos pacientes e lembrar que Deus tem uma aliança conosco, Ele é fiel e que nós também precisamos ser fiéis a Ele. E prestar atenção nas nossas condutas, porque as nossas escolhas de hoje vão refletir no futuro dos nossos filhos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de acessar a Tua palavra. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito venha e traga discernimento a cada coração, a cada mente aqui, a cada pessoa que está ouvindo e as que vão ouvir a live depois. Que nenhuma pessoa fique confusa, mas que o Espírito Santo, aquele que nos auxilia, venha trazer clareza e entendimento de todas as coisas. E que o nosso coração venha estar cada dia mais desejoso de conhecer mais ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro abençoando a sua vida, a sua casa e esse dia que o Senhor fez para nós já é abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, mais um dia concluído. Eu quero convidar você a continuar meditando na palavra. Pega o seu caderno, ó, eu tô aqui com caderno, com bloco, caneta, grifa, sabe? Faz o seu estudo. Se você quiser, pode postar nos seus stories, me marca que eu vou amar compartilhar. E assim a gente vai alcançando mais pessoas para esse mergulho na palavra de Deus. Lives diárias aqui no meu Instagram para abençoar a sua vida. Amém? Então, ó, um beijo no seu coração. Amanhã nós estaremos aqui de novo. E eu vou estar colocando ali nos stories o link do grupo que a gente tem no WhatsApp. Para quem não entrou lá ainda, entrar lá para a gente fazer as nossas trocas lá dessa experiência maravilhosa que estamos tendo aqui. Beijo, gente. Deus abençoe. Até amanhã.